Eu estava vendo aqui, se depois da última aula você ainda continua nesse episódio, é porque você realmente gosta de código. Então nem vou pedir para você escrever, que você já tem sérios problemas. Vem comigo. Agora nós vamos continuar lá na criação do nosso Instancia SQM, tá? Para nós instanciarmos os SQMs, agora nós temos que pegar as informações baseadas no nosso mapa principal. Eu tenho que recuperar qual que é o SQM e qual que é a coluna desse mapa principal para que ele pegue as informações e crie o meu SQM baseado nas informações do mapa externo, tá? Esse direcional aqui vai precisar de algumas informações, mas antes nós temos que recuperar as informações do SQM do mapa geral. SQM general recebe getSQM. Vamos criar essa função aqui. Essa função ela vai precisar receber dois parâmetros para a gente poder recuperar lá. Vai ser o geral call, tá? Que é a coluna geral que nós colocamos lá em cima, e a linha geral. Então, com a coluna e a linha que nós temos aqui, as informações, eu quero pegar todos os dados desse SQM. E aqui vamos criar essa função de retorna o SQM do mapa geral. Vamos colocar aqui function getSQMs, vai receber uma coluna e uma linha. Aqui vamos criar uma const index, vou colocar. E ele vai pegar o que? Lá no nosso mapa geral, que é nosso arquivo, né, do nosso mapa, ele vai usar a propriedade findIndex. Aqui dentro nós vamos colocar, ele vai pegar um SQM e vai verificar o seguinte: se nesse SQM o SQM call for igual à coluna e SQM line for igual à linha, beleza? Então, se ele pegar igual à coluna, igual à linha, aí ele vai retornar para mim esse index aqui. Ele retorna o index. Então, ele viu aqui, se chegou lá, por exemplo, o 0 e o 0, ele vai retornar todo esse objeto aqui, beleza? Se ele retornou lá, se eu mandei lá o valor 0 e 1, ele vai retornar esse aqui, ó. Então, eu tenho que colocar aqui return, tá? Ele vai retornar o objeto inteiro, mapa geral, index, beleza? Então, ele vai retornar o que entrar aqui, vai retornar aqui pelo valor da index que ele encontrar. E daí ele vem e armazena aqui, ó, nesse SQM general. Então, a partir de agora, esse SQM general, eu posso começar a comparar os dados aqui de dentro. Eu vou criar aqui duas variáveis, chamada fixPostX, vou deixar ela iniciando em 0, y, e também vai iniciar em 0. Vou até comentar aqui, define corretor de posições para bordas, beleza? Daí quando entrar aqui e ele verificar que é uma dessas bordas aqui, que ele vai chamar, então ele tem que aplicar essa correção aqui. Então como que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui fixPostX recebe SQM general.renderSizeX. Só que ele tem que subtrair, então é negativo. Já vou aproveitar copiar e vou colar aqui. E vou colocar aqui o fixPos y, ele também precisa receber em negativo. Então sabemos que ele vai subtrair para ele poder pegar o do canto. E para não ficar muito grande o vídeo, eu já vou colocando as outras posições aqui para vocês. Pronto, já coloquei as outras posições, beleza? As de cima, geralmente elas são negativas. Os que tiver na esquerda, os SQMs que vêm para a esquerda, o X, eles são negativos. Os que tiverem para a direita, os X são positivos. E como nós vamos saber? Nós sabemos que aqui no direcional, ele vai definir se for igual NO, que vem aqui, então ele vai adicionar essas margens de segurança para o pós X e para o pós Y. Mas nós ainda não temos esse direcional vindo. Então nós vamos criar uma função que vai criar os SQM de bordas
e vai instanciar esses SQMs, enviando os valores para cá, e na hora de enviar o direcional, ele vai enviar o valor aqui para que receba essa margem de posição. Mas primeiro, nós temos que melhorar aqui embaixo. Aqui embaixo ainda não está correto, faltam algumas informações. E agora nós temos que fazer com que ele vai receber o SQM também, general.id, lá do nosso mapa principal. Então, ele vai receber, dependendo do que vir aqui do mapa principal, eu quero que ele salve dentro do nosso SQM. O nosso SQM aqui, por enquanto, ele não tem a propriedade do ID. Depois eu vou colocar. Primeiro, nós vamos ter que mudar todas as propriedades aqui. Algumas delas estão vindo diretamente. Nós temos que modificar para que ela venha do nosso SQM general. Então, aqui onde nós temos o nosso pós-render, esse pós-render SQMX, vamos mudar para o SQM general.SQM sizex, que vai pegar o tamanho do SQM de lá, vai ter que multiplicar pelo nosso SQM general.render column. SQM general.SQM size y vezes SQM general.renderLine. Esse SQM size nós também vamos trocar para SQM general.SQM sizex. E aqui SQM general.SQM size y. Por enquanto, esses valores não estão sendo usados. Posso colocar eles em zero, que daí talvez, caso não for utilizar, nós podemos eliminar eles. Aqui no nosso SQM de render, nós vamos usar o seguinte, vamos usar SQM general.render size x. E aqui embaixo SQM general.render size y. Vamos separar aqui. Aqui embaixo nós temos nossa propriedade de mapa. Só que agora esse mapa aqui, ele vai ter que pegar a informação do nosso map view e somar com o valor do nosso fix pos. Então vamos mudar aqui. Ele vai pegar mapa view.position.x mais fix pos x. Enquanto aqui embaixo ele vai pegar map view.position.y mais fix pos y. Aqui embaixo nós temos a nossa coluna atual e o nosso render size. Mas agora precisamos de mais duas propriedades. Precisamos aqui em cima da nossa coluna geral, né? Vamos colocar geral call, que é o que a gente colocou aqui em cima. O geral call e o geral line agora. Copiar esse geral line, que é o geral lim. Colei aqui embaixo. A nossa coluna atual, ela vai ser agora a nossa coluna do map view, né? Então é mv call, que a gente trocou o nome. E aqui mv line. Nós vamos ter que adicionar mais algumas propriedades aqui, que vai ser o nosso fix pos x, que é a nossa margem de segurança, e o fix pos y. Vamos ter que jogar para dentro desse SQM também. Por quê? Porque lá dentro, quando a gente for fazer as mudanças de mapa, ele tem que estar salvo, cada SQM que seja da borda tem que estar salvo a sua margem de segurança. Esse render size, nós temos que modificar ele pelo mesmo tamanho do render size aqui de cima, do nosso SQM general agora. Depois disso, ainda temos que pegar a informação do SQM general, .SQM sizex, SQM general, posição size y e o nosso mapa view. Vamos passar ele também junto. Vou juntar agora aqui. Então, esse daqui a gente já terminou a nossa instância SQM. Então, precisamos agora colocar as propriedades que nós colocamos aqui dentro do nosso SQM, na nossa classe SQM, tá? Vamos ter que trazer aqui, ó, para ficar mais fácil, separar ele aqui inteiro. Então, vou descendo aqui, para ficar mais fácil, mais rápido. Beleza? E aqui dentro vamos adicionar os parâmetros novos que veio, né? Um ID, eu coloquei lá, que a gente precisou chamar. Nós vamos colocar o coluna geral, tá? Agora ele não é atual. E o linha geral, que ele vai pegar as informações. Vamos colocar render local coluna, render local linha, nós vamos precisar. Colocamos também o nosso fix pos x e fix pos y. Lembrando que nós temos tudo aqui nessa mesma sequência, tá, pessoal? Tem que ser exatamente nessa sequência. Depois ele vem render size x, render size y, SQM size x, SQM size y. Por fim,
o mapa view. Vai receber o nosso objeto do mapa. Então é isso aí, pessoal. Depois de colocar todos os valores que estavam faltando, esses valores, tá? Eles vão montar o construtor e eles vêm aqui, tá? Então, por isso que a gente colocou nessa mesma sequência. Então, conforme essa mesma sequência do nosso new SQM, a gente jogou aqui para dentro. Eu estou cortando o vídeo para que ele fique mais rápido, pessoal, porque senão ele ficaria muito demorado se fosse escrever tudo em tempo real. Aqui embaixo, this.ctx, eu vou ter que colocar this.id. E aqui embaixo nós temos que pegar as informações que vai vir lá do nosso mapa principal. Então, vou colocar como geral info. Vai pegar as informações principais. Aqui vai vir o SQM size x, que vem lá de fora, como SQM size x. SQM size y, recebe SQM size y. Aqui embaixo ele vai ter a coluna, vai receber a nossa coluna geral. E aqui a nossa linha, que recebe nossa linha geral. Essas informações aqui, ela vem lá do nosso mapa principal, beleza? Então, ele vai vir aqui de fora, joga e cai aqui dentro. Aqui embaixo, no nosso render atual, a nossa posição x, posição y continua igual. Aqui nós temos a nossa coluna e nossa linha, tá? E agora ele não vem da coluna atual, tá? Ele vem como o nosso nome que a gente colocou, render local column. E aqui também render local line, beleza? A gente mudou o nome para render local para a gente saber que é do mapa que a gente vai renderizar localmente aqui. Eu vou até aumentar um pouco aqui a área de código, demorei para fazer isso, pois aqui no canto não está mais o mapinha, né? A gente quebrou o código, então faz tempo que está sem o mapa. Aqui nós temos o render x, que ele pega nosso render x, beleza? E aqui nós temos que adicionar mais dois parâmetros, o fix pos x, tá? Que é onde vai receber nosso parâmetro de correção. E o fix pos y também recebe fix pos y. Beleza? Isso aqui é só para quando o SQM ele é da borda. Depois vocês vão ver ali na hora que nós colocarmos na borda, ele vai ter uma utilidade. Fora isso, não tem. Aqui embaixo, vamos adicionar, antes que eu esqueça, this mapa view, tá? Vai receber mapa view. E o que vai trocar aqui, pessoal, é esse px. Ele não vem mais a informação lá de cima fixa. Então aqui ele vai vir um cálculo. Nós vamos colocar esse cálculo sendo this render atual pos x, this.render atual ponto coluna vezes this.render atual ponto render x. Aqui embaixo nós vamos copiar e colar ele. Eu já explico o que é isso aqui. Então, pessoal, colocamos essa linha aqui agora no lugar do cálculo, pois ele vai pegar a posição x do nosso render atual lá, ele vai pegar e somar com a nossa coluna vezes o tamanho do nosso render, tá? Então, ele vai multiplicar certinho para poder colocar o posicionamento correto da nosso sprite na tela. Então, o que a gente fez aqui é o seguinte, pegamos esse cálculo que era feito lá fora, no main, aquele cálculo, e jogamos ele para ser feito aqui dentro da nossa classe de SQMs. Isso que faz esse cálculo aqui. Só que aqui agora, aqui embaixo, onde nós estávamos colocando o tamanho dele, nós podemos fazer isso aqui de diferente. Ó. Podemos colocar sprite.px e podemos mudar isso aqui agora para sprite.py. Dessa forma aqui, nós vamos criar uma função que vai sempre estar colocando esse cálculo aqui de posicionamento do nosso SQM na tela. Por isso agora nós podemos mudar esse draw aqui sem aquele cálculo, beleza? Esse aqui ele desenha a borda do SQM, é para a gente verificar os quadradinhos, né? Não vamos utilizar. Vamos fechar aqui e vamos criar uma função nova, tá? Pega a posição. Ele vai pegar a posição do SQM, tá? Get position. Toda vez que a gente fazer uma movimentação, ele tem que pegar essa posição desse SQM. Porque ele vai estar sempre movimentando. Então, vamos criar uma variável let new pos x recebe 0, por enquanto, né? New pos y recebe 0. E aqui eu vou atribuir que this.sprite.px vai receber new pos x. E aqui this.sprite.py recebe new pos y. Então agora, quando eu chamar essa função, essa propriedade que está aqui, né, desenhando a posição do nosso SQM na tela, ele está sendo calculado aqui, vai fazer o cálculo novamente aqui. E que cálculo que vai fazer agora? Como é um cálculo muito chato, eu vou marcar aqui para vocês o que seria. Vou explicar. Vou estar explicando aqui para vocês. Aqui
o cálculo ele vai ser o tamanho da tela dividido por 2, tá? Nós vamos pegar o tamanho da tela dividido por 2, vamos subtrair, tá, o valor do tamanho do render do SQM vezes o número total de SQMs, tá, dividido por 2. Então, você vai pegar essas informações, vai somar o número da coluna desse SQM, beleza? E multiplicar ele pelo tamanho do render desse próprio SQM e somar mais a margem de segurança diferencial. Então, é basicamente todos esses detalhes assim, em um cálculo só. Essa margem de segurança diferencial é aquela que vem aqui, ó, que é o nosso fix pos, beleza? O direcional. Então, esse é o nosso margem de segurança. Ele tem daí o número da coluna do SQM, que ele vem aqui do mapa, beleza? O número da coluna aqui, ó, do nosso SQM. E quando ele pega o número do render, ó, tamanho do render, ele também tem aqui no mapa, tá? O tamanho do render, que é esse aqui, 45. Quando ele pega lá o render column, ele pega a informação desse render aqui e tudo ele vai somando. Então, para não ficar chato o vídeo, eu vou simplesmente escrever aqui para vocês esse cálculo. Então, aqui fica o cálculo em formato por escrito. Tá vendo que ele fica bem grande? Porque ele tem que pegar as informações do tamanho do mapa, dividido por 2, o tamanho do render, tá? E assim, todos eles têm que pegar this, beleza? Qualquer coisa você vai poder baixar o código aí e vamos dar continuidade porque esse vídeo vai ficar muito grande mesmo eu cortando boa parte dele. Mas a nossa parte do SQM tá ok, finalizou, o nosso mapa já está desenhado. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivinho rapidinho de mapa para a gente poder visualizar esse mapa aqui e vocês entenderem como funciona. Cria esse arquivinho aqui e ele desenhou o nosso mapa como seria. Esse arquivinho do nosso mapa JSON, ele está sendo criado automaticamente, como cada SQM é uma posição. Esse nosso mapa, ele supostamente tem apenas 5 SQMs de largura e 5 SQMs de altura. Ou seja, a coluna vem do 0 até o 4 e a linha vem do 0 até o 4 também. Esse SQM, ele não é a parte que vai ser mostrado aqui no nosso Tibia, tá? Então, nós temos que entender isso. Esse SQM ele representa o tamanho do mapa completo. Aqui eu tenho um exemplo de uma foto simulando como seria o nosso mapa total. Aqui, se você for ver, cada um desses SQMs vai representar um SQM no nosso arquivo. E cada SQM aqui, ele vai ter a sua propriedade. E cada um desses SQMs, ele vai ter a propriedade de posição, tamanho de render, número da coluna, número de linha, qual render que ele deve utilizar. Obviamente aqui está em grande escala, nós não chegamos a desenhar. O que eu quero que você entenda é que esse mapa aqui está representando todo esse mapa gigante. E o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos renderizar apenas a área de visão do player. Vamos simular que o nosso player está nessa parte aqui, ó. Ele apenas vai enxergar essa visão que está aqui. Então não tem por que o nosso código renderizar todo esse mapa. Então o nosso código vai fazer um chamado para o mapa principal para renderizar apenas esse SQM de dentro. Então nós temos colocado aqui o tamanho do nosso SQM e vamos adicionar uma borda de segurança. Agora que eu criei esse mapinha do lado, fica mais fácil para você entender como funciona a renderização desses SQMs. Eu tenho aqui a nossa imagem, cada um desses SQMs coloridos, ele representaria uma sprite do nosso Tibia. Aqui poderia ser uma cascata, que podia ser uma pedra, que poderia ser um outro SQM e assim por diante. Ignore toda essa cena aqui de trás, tá? Por quê? Porque pode ver que o nosso mapa, ele tem várias vezes lá, ó, o número 1, e aqui eu só tenho uma vez o número 1. Então esse aqui é simplesmente o nosso mapa de sprite, uma matriz da nossa imagem. E aqui, 5 primeiros SQMs, 04 até aqui, ó, todos eles têm o render coluna 0 e o linha coluna 0. Tá vendo que se eu vim aqui, por exemplo, e modificar, colocar número 2, ó, o número 3 aqui sendo atualizado, porque o meu ID é 4. Então esse aqui, ó, o ID 4, ele mudou. E agora eu coloquei que é o seguinte, o meu render column é 2, e olha só por quê. Ele vem daqui 0 mais 1, ele pegaria esse. Como é 2, ele pega a partir desse aqui, ó. Então ele começa a contar a partir daqui e pega o número 3. Vou voltar no 0 aqui e agora já posso salvar e fechar o nosso mapa. Vamos voltar para a nossa tela inicial, que agora nós temos que criar a nossa borda. A nossa borda, ela vai ser esses SQMs em volta. São SQMs que nós vamos fazer ele criar
mas ao mesmo tempo ele vai se tornar invisível. Então esses SQMs aqui, eles vão se posicionar baseado na informação dos SQMs que estiver dentro. Por exemplo, aqui em cima eu tenho os 3 SQMs que representam a linha 1. E esses SQMs, eles vão verificar se tem a possibilidade de ter um SQM em cima, e ele vai carregar e posicionar automaticamente cada SQM dependendo da posição do seu SQM principal. Então esse SQM azul, ele é o SQM main desses 3 SQMs de volta, da lateral, beleza? Esse SQM azul, ele é o SQM main desses 3 SQMs que estão aqui. Esse SQM aqui, ele é o SQM main apenas dessa posição. Um fato importante é saber que todos os SQMs que estão na borda, ele vai ter que identificar, e os que estão no meio, ele não vai aplicar essa regra de colocar um SQM em volta. Então, como que nós vamos fazer isso? Voltando para o código. Aqui nós vamos criar uma nova função. Essa função ela vai ser bem grande. Função que cria SQM de bordas adicionais. Vou colocar function create SQM borders. E aqui dentro, essa função vai ser chamada a todo tempo. Então, ela vai ser um loop para renderizar bordas. E agora aqui nós vamos ter que fazer um cálculo para verificar quantos SQMs nós temos no nosso menu principal e quais deles é uma borda. Primeiro vamos criar aqui let total SQM renderizados recebe mapaview.skms.length. Essa variável vai retornar a quantidade de SQMs que nós temos. E para cada um deles vamos ter que verificar se esse SQM ele é ou não uma borda. Vamos iniciar com um for let i recebe 0. Caso i for menor do que total do SQM renderizados, i incrementa. Vamos colocar aqui algumas variáveis. Max SQM do render x recebe máximo de SQM x menos 1. E vamos colocar let max SQM do render y recebe max SQM y menos 1. As duas variáveis foram adicionadas porque nós precisamos saber o número limite da nossa coluna e da nossa linha. E para nós sabermos o número limite, colocamos o total de SQMs que nós temos contado, menos 1. Lembramos que nossos SQMs eles começam com coluna 0 e linha 0. Por isso aqui nós temos que subtrair 1 para dar o valor total de quantos SQMs ele está na espera. Agora aqui embaixo nós temos que fazer uma verificação. Para cada SQM, nós vamos verificar a posição dele, a coluna e a linha de posicionamento original dele. E dentro da coluna e da linha, nós vamos ter que pegar a coluna e linha do render. A coluna e linha do render é para saber qual é o SQM que ele vai desenhar na tela. E a coluna e linha original é para nós sabermos qual informação ele deve pegar. Então aqui no nosso código, ele vai pegar qual que vai ser o nosso SQM coluna. Vamos ter que fazer uma verificação para ele pegar qual é o nosso SQM da coluna e o SQM da linha, apenas para ele retornar qual que é o nosso render call e o nosso render line. Então para isso, nós temos que criar aqui mais 4 variáveis. Coluna matriz do SQM. Vamos pegar essa informação do nosso mapView dentro de SQMs. Vamos colocar a posição i, mas como é um loop, ele vai pegar todas as informações de todos os SQMs um por vez. Vai entrar em geral info e vai pegar coluna. Também vamos precisar aqui da nossa linha matriz dos SQMs. Ele vai pegar o mesmo código e aqui no final ele vai pegar a linha. Lembrando que aqui ele pegou as informações da coluna e da linha do nosso mapa aqui. E ele vai fazer isso dentro desse for. Então ele vai fazer isso com cada um desses SQMs aqui. E agora precisamos de mais 2 variáveis. Então pegaremos o mesmo código que está aqui, podemos copiar, colar. Vamos modificar o nome, coluna render SQM, e aqui vamos dar o nome de linha render SQM. E aqui ele pega de coluna e aqui embaixo de linha. E aqui mudamos para render atual e aqui embaixo também para render atual. Feito isso, nós já temos 6 variáveis aqui que nós vamos precisar para criar esse posicionamento. Verifica se os SQMs são das bordas. No primeiro vamos fazer a verificação, verifica se é NO. E para entender melhor da nossa função do create SQM border, nós vamos olhar aqui nessa imagem. Essa seria a nossa imagem do nosso game, seguindo os padrões do Tibia. Nós temos aqui o nosso mapa, recebendo os nossos pontos cardeais. E para cada um desses pontos cardeais, nós vamos verificar qual desses SQM faz parte da borda. Para nós descobrirmos quais SQMs fazem parte da borda, sabemos que aqui em cima nós temos os SQMs, que na nossa área de visão começa com a linha 0. Ou seja, todos aqui vão ter o número de coluna diferente, mas todos começam com a linha 0. E aqui no canto esquerdo, todos eles têm a coluna 0. Eles têm a linha diferente
mas todos eles começam com linha 0. Então, para saber quais são os da borda do lado direito, vamos ter que verificar se a coluna deles é referente ao número total de SQMs que nós temos na coluna. E o de linha, a mesma coisa. Seguindo essa imagem, esses seriam nossos pontos cardeais, onde nós temos descobrir quais são os SQMs do norte, quais são os do sul, noroeste e nordeste. Primeiro vamos identificar os das bordas, noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste. Cada um deles deve spawnar 3 SQMs. Enquanto nós temos aqui SQMs do norte e do sul, eles devem spawnar mais alguns SQMs apenas na direção norte ou sul. Temos também os SQMs laterais, que eles são os SQMs referentes a leste e oeste. Eles também devem spawnar SQMs apenas nas laterais, formando assim a nossa borda de SQMs extras. Voltando para o nosso código, para verificar se ele é um SQM NO, nós vamos ter que colocar o seguinte código: se coluna render SQM for igual a 0 e linha render SQM também for igual a 0, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma nova instância de SQM, chamando instância SQM e passando os parâmetros sobre a coluna e linha local, qual tipo de SQM que ele é. Vamos informar que ele é o NO. Depois de ele passar as informações, nós já vamos passar as informações da coluna como descobrir. Se você lembrar, aqui embaixo, da nossa criação, né, a instância do SQM, ele tem os direcional. Lembra dos direcional? Agora você entende porque ele tem NO, N, NE, O. É por causa dos pontos cardeais que a gente estava colocando. Então ele vai identificar se cada SQM tem essa nomenclatura e se tiver, ele vai adicionar uma fixação na posição do SQM. Beleza? Então nós vamos colocar esse aqui como NO. Tá vendo que o principal ele vem aqui, ó, como main, né? Então esse principal aqui, ele não tem a correção de fixação. Ele na hora que cria, ele cria no create map view. Já esses outros SQMs, nós estamos colocando ele na função create SQM border. Como nós vamos pegar a coluna e linha exata deles, tá? Primeiro nós vamos pegar aqui, ó, coluna matriz do SQM, que nós não estamos utilizando. Então ele vai entrar aqui e aqui linha matriz do SQM, que são coluna geral e linha geral. Vou pegar a coluna do render, que entra aqui no terceiro parâmetro, e linha do render entra no quarto parâmetro. Então eu já tenho a coluna e linha do render e a coluna e linha matriz. Só que olha só, isso aqui é um loop. E se eu passar essas informações, ele vai pegar sempre a posição atual do meu SQM original. E não é o que nós queremos. Nós queremos que ele pegue sempre como se fosse o vizinho. Então, para pegar a informação do SQM correto, que é o NO, então nós vamos ter que colocar esse valor como -1 e esse valor como SQM -1. Então, a coluna que ele estaria aqui, ele vai subtrair um valor para cá e subtrair um valor para cima. Se eu jogar isso na coluna, lá ele já vai saber, dentro do nosso instância SQM, o cálculo que vai fazer o nosso SQM posicionar aqui. Depois disso, nós temos que adicionar esse SQM novo dentro do nosso mapa view. Só que o nosso mapa view, nós ainda não criamos um lugar para armazenar essas informações. Vamos voltar lá no nosso mapinha. Se você lembrar aqui, ó, vamos achar o nosso mapa view. Na criação, nós adicionamos o nosso mapa view, tá? Que nós precisamos adicionar essas informações. E se você lembrar, a gente adicionou mais informação, que é o nosso sprite do mapa e a posição do SQM size X e SQM size Y. Então, nós temos que adicionar aqui no nosso mapa view as informações this.sprite mapa recebe sprite. SQM size X recebe SQM size X. This.skm size Y recebe SQM size Y. Esse border color a gente já nem usa mais, agora nós já desenhamos a nossa bordinha igual no Tibia na aula passada. Podemos apagar esse parâmetro. E precisamos acrescentar também, aqui embaixo, um this SQM border. Vamos colocar ele iniciando como uma variável, um array vazio. Vamos aproveitar que na aula passada eu vi que esse posição precisa de uma função de arredondamento, pois ele está vindo com alguns números quebrados, quando nós fazemos o resize da página. Então, eu só coloco aqui matchFloor, beleza? E coloco entre parênteses esse cálculo que já existia. Esse matchFloor é para evitar
que o cálculo seja quebrado quando a pessoa modifica a nossa resolução. Voltando ao nosso código, dentro do Create SKM Borders, aqui onde tem o nosso Map View, agora podemos chamar skms border.push e vamos colocar o nosso new SKM, que é o que nós acabamos de adicionar aqui em cima. Beleza? E para não ficar muito longo, todos esses SQMs da nossa parte, vamos ter que colocar esse cálculo aqui embaixo. Então, eu vou copiar e vou colar e fazer as modificações aqui para vocês sobre esses SQMs. Pronto, já fiz aqui, pessoal, de todos os cálculos que tem que fazer, verificar se ele é do N, se ele é do NO, NE, OEST. E aqui, colocar se ele vai ser -1 na linha. No caso, alguns, ó, o OEST, o coluna matriz segue igual ao original, e ele é -1 da linha, beleza? E assim, por diante. Então, nós criamos aqui todas as nossas verificações para os nossos tipos de SQM, tá? Se ele é norte, se ele é sul, se ele é leste ou oeste, e se ele é algum das bordas. Feito isso, nós adicionamos esses SQMs, cada um dentro da nossa lista do MapView. E por que nós fizemos que cada uma das funções tenha um MapView SQM push separado? Porque o mesmo SQM, ele pode ser tanto NO como ele pode ser N, tá vendo? E ele pode ser também oeste. Esse SQM, por exemplo, ele pode ser N, que ele vai adicionar um SQM para cima. Ele pode ser também oeste, que ele vai adicionar um SQM para a esquerda. E ele vai ser noroeste, e vai adicionar esse SQM. Então, para cada um desses ifs, ele está adicionando um novo SQM. Fechou? Então, nós finalizamos agora a nossa função de Create SQM Borders, mas ela não está sendo chamada ainda. Se você pode ver, ela não foi chamada. Isso nós vamos chamar dentro do nosso Create Map View. Aqui dentro do nosso Create Map View, depois que ele fez a verificação tudo certinha e a contagem, nós vamos fazer com que ele, lá embaixo, antes de fazer esse renderiza aqui, ele chame o nosso Create SQM Borders pela primeira vez. Então, instancia a primeira vez as bordas. Então, aqui no nosso mapa, no nosso arquivo da classe do mapa, faltam algumas informações. Aqui na função renderiza SQMs, nós temos a função para renderizar os SQMs normais. Só que agora nós também temos aqui embaixo a variável thisSQMBorder, e ele está sendo populado lá por fora por cada um dos nossos SQMs da borda. Então nós temos que fazer com que ele renderize também os nossos SQMs da borda. Então aqui no renderiza, vamos colocar renderiza cada SQM da borda como comentário. E aqui onde vi these SQMs, vamos colocar these SQMs borda. E aqui embaixo, SQM borda, que ele vai pegar esse retorno e vai também chamar para renderizar. Beleza? Então, dentro do nosso renderiza SQMs, nós temos aqui para ele renderizar tanto os SQMs normais quanto os SQMs de borda, que são duas arrays separadas. E aqui embaixo, nós temos esse getPosition. Lembra que nós temos também um getPosition dentro dos nossos SQMs. Se você abrir aqui o nosso arquivo de SQM, vamos colocar ele para cá, nós também temos um getPosition, que ele vai pegar a posição específica que agora está fazendo sentido, né, a da correção. E nós temos que fazer com que esse mapa aqui, ele venha e faça a atualização desses SQMs também. Então aqui agora dentro do mapa, nós vamos chamar as posições de atualiza posição dos SQMs e também atualiza a posição dos SQMs borda. E eu posso vir e copiar direto esses for each para ficar mais fácil de copiar aqui, ó, copia e cola. E agora nós só precisamos mudar aqui, em vez de ele chamar a função renderiza, ele vai chamar a função getPosition, tanto para os nossos SQMs, que estão aqui nessa variável array, tanto para os SQMs de borda, que também estão aqui. Opa, aqui ele vem nesse lugar aqui. Fechou? Então aqui ele atualiza a posição dos nossos SQMs. Aqui em cima nós vamos ter que corrigir esse getPosition, porque agora ele já não pode pegar simplesmente direto. Nós vamos colocar new postx, vamos salvar numa variável, math.floor, para ele também manter ela arredondada. Vamos colocar this.screenSize.width, que é a nossa resolução, divididos por 2, menos
this.skm render size x vezes this.skm size x. Isso tudo também dividido por 2. Lembrando que aqui nós estamos pegando a nossa posição do nosso mapa. Então nós vamos copiar aqui e colar aqui embaixo. E onde é x, vamos colocar y. E onde é width, agora vamos colocar height, que é de altura. Beleza? Criamos eles em variável. Então aqui agora nós vamos aplicar this.position.x vai receber new pos.x e this.position.y vai receber new pos.y. Fechou? Então atualizamos aqui também a nossa posição do esquema. Eu já vou até abrir aqui o nosso mapinha aqui do lado, que nós já estamos quase finalizando e ele logo vai renderizar aqui. Então vou minimizar aqui do lado. Então já com o mapinha aqui do lado, vamos verificar o que ele está pedindo. Lembra que nós criamos algumas variáveis aqui dentro e ele quebrou a nossa classe, né? Então ele está dizendo, ó, o sprite não foi definido, que é esse aqui, né? Nós colocamos aqui, vamos ver onde tem new mapa. Aqui nós iniciamos o nosso new mapa. Ó. Ele vem sprite, skm size, skm y, né? Skm size y, depois do nosso ctx, do nosso contexto. Então bem aqui eu vou colocar sprite, que é o que está faltando ali, skm size x e skm size y. Beleza? Então essas são as propriedades que estavam faltando. Ó, tá vendo que a gente já carregou, ele já carregou nosso mapinha aqui do lado esquerdo, mas ele está dando um erro no nosso for each do nosso mapa. Ah, isso é porque aqui no nosso mapa, na hora que nós criamos ele, vamos voltar aqui, ó, onde carrega o nosso mapa, no nosso sprite, a gente já removido o border color da nossa classe. Então vamos remover aqui, ó, apagamos o nosso border color e agora ele está dizendo que a função movimentar não foi definida. A função de movimentar, eu só coloquei para a gente lembrar lá que ela ia ser chamada, né? Então vamos também buscar aqui, ó, movimentação. Isso a gente ainda não implementou, vai ser depois. Vamos comentar aqui. Ele carregou aqui a nossa sprite, mas está vendo que ele não está com a sprite nova. Nós estamos com essa sprite aqui, né? Então vamos atualizar aqui. Então aqui vamos mudar para sprite, tracinho mapa. Sendo assim, ele já mudou para a nossa imagem, beleza? Aqui, pessoal, ele já deveria ter carregado a nossa imagem de borda. Alguma coisa aconteceu. Então vamos ver lá no nosso código o que ficou de errado. Aqui no nosso create borders ele não está criando. Ó, o erro está aqui, ó. É length. Esse aqui é th. Como sempre a gente tem costume de errar e trocar essas letras. Beleza, acabei de fazer e está aqui agora a nossa área do nosso SQM de render, beleza? Então aqui do lado, vou deixar o mapinha para vocês verem. Aqui seria nosso mapa geral, tá vendo? E aqui está sendo a nossa área de visão, onde tem esse quadradinho aqui. Agora nós já renderizamos nossos SQMs e vocês podem ver que é muito trabalhoso, nós nem chegamos na parte de movimentação. E agora que nós vamos trabalhar a questão da movimentação. Mas primeiro, para vocês entenderem melhor, a nossa área de render nós temos colocado ela aqui como 3x3. Se nós colocarmos ela aqui em 2x2, você pode ver que ele vai carregar somente 2 SQMs e agora ele montou a nossa borda. E se eu coloco um SQM, que é o SQM principal, onde está o player, ó, ele carregou um SQM por um e agora ele automaticamente cria a nossa borda em volta desse um SQM. Então aqui nós estaríamos no SQM 11 e ele automaticamente criou as bordinhas aqui conforme o nosso mapa principal, beleza? 1, 1, 1, 8, 10, 12 e seguindo esse padrão. E é isso aí, agora como você sabe como funciona o mapa principal, na próxima aula finalmente vai ter a movimentação. E é isso que você está esperando, que eu sei, eu também estou. Se você assistiu esse episódio inteiro, a outra aula para você é fichinha. Eu espero você e até a próxima.